Aleluia. Amém? Se você puder mais uma vez aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém? Aleluia. A palavra de Deus é o nosso alimento. Amém? Glória a Deus. Se você puder fazer essa declaração comigo e dizer assim: eu vou receber tudo aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar ao meu coração. Diga assim: eu tenho olhos para ver, eu tenho ouvidos para ouvir, eu tenho uma mente e um coração prontos para receber e para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a minha vida. E diz assim: a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou andando de um degrau de glória a outro degrau de glória. Amém? Diga com convicção: amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu separei bastante versículos para essa noite, mas creio que vai ser uma mensagem rápida. E eu queria começar essa mensagem trazendo uma história. Não sei se vocês já ouviram falar de Charles Spurgeon. Ele é um pregador muito famoso, um pregador inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele desde muito cedo, teve contato com a palavra de Deus e foi se envolvendo com a palavra de Deus. Não me lembro agora a idade, mas eu acho que com 14 anos ele começou a pregar a palavra de Deus. Então ele ia em diversos congressos, ia em cruzadas, ia em diversos eventos em que ele era chamado para levar a palavra de Deus. Aleluia. E com isso ele ficou famoso, ficou muito conhecido. Muitas pessoas começaram a procurá-lo, Ele começou a realizar muitos milagres. Mortos foram ressuscitados, cegos voltaram a enxergar, mudos começaram a falar. E encontrava-se uma senhora que estava de cama, doente já há algum tempo, não sei dizer há quanto tempo. É algo que aconteceu que eu achei muito interessante, eu quis trazer para a gente meditar essa noite. Então ele chega na casa dessa senhora que estava de cama já há muito tempo. Como a maioria das vezes a gente sabe, a gente procura um médico, procura tratamentos, procura tantas coisas e a gente não encontra uma solução. Então ele chega ali para orar por aquela senhora. E ele faz os procedimentos, conversa com ela. Tem um momento ali, imagino eu, de um chazinho, um café, aquele momento gostoso de a gente conversar e conhecer alguém, E ele olha para a parede e ele vê uma espécie de moldura na parede. Uma espécie não, ele vê um papel emoldurado na parede. E ele olha para aquele papel e ele fica pensando: o que é isso? Ele desconfia do que seja, e ele então diz para a senhora: isso é seu? Esse quadro que está pendurado na parede é seu? Ela diz: sim, eu ganhei esse quadro já tem uns 10 anos mais ou menos. Eu trabalhei, contou a história do quadro, eu trabalhei para uma família, e há quase meio século, há quase 50 anos, e a condessa, quando faleceu, me deu esse papel. Eu achei ele tão bonito, um papel timbrado, com assinatura, quem tem aquelas assinaturas bonitas, sabe? E então ela pegou e foi direto para um lugar e comprou um quadro e moldurou, pendurou ali aquele papel. Então Charles, ele pergunta para essa senhora: você me permite analisar esse documento? Você me permite levar para que eu possa verificar se é um documento válido, se é um documento real? Ela não sabia ler. Então ele pega esse documento com a autorização dela, leva às autoridades, e as autoridades fazem uma análise e dizem o seguinte: nós procuramos essa senhora, mas não a encontramos. Esse papel, ele é o que dá direito a ela a todas as posses que a condessa tinha. Uma mansão, dinheiro, carro, mordomo, cuidados médicos.
E ela tinha tudo aquilo à disposição, estava para ela como herança, para que ela pudesse receber aquilo, mas porque ela não sabia ler, e por falta de conhecimento, ela não sabia do que se tratava aquele documento, ela simplesmente 10 anos atrás, ela emoldurou e pendurou no seu quarto ou na sala, pendurou na parede. Bom, ela conseguiu, né, pegar os seus pertences, aquilo que pertencia a ela. E um momento interessante que eu acho que ela estava procurando emprego. Quantas vezes ela batia em porta procurando trabalhar, querendo encontrar algo para fazer, para que ela pudesse ter um dinheiro para se sustentar, e sustentar de repente os seus filhos, pagar a conta de energia, de água, tudo aquilo que ela necessitava. Médico à disposição, porém ela de cama, com o papel da herança pendurado na parede. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Imagina, às vezes eu já escutei, tipo assim, eu estou esperando meu pai falar que ele é milionário, que ele me criou até agora só para que eu fosse lapidado. Mas essa senhora recebeu toda a herança que aquela família tinha. Eu não sei dizer aqui de valores, mas qualquer presente é bom, né? Só que não era um presente comum, era um presente muito abundante. Infelizmente ela não teve muito tempo para desfrutar, né, dessa herança que ela recebeu. Logo ela veio a falecer, porque já era uma senhora de idade avançada. Infelizmente ela não teve esse tempo de desfrutar tudo aquilo que ela podia fazer, de repente viajar, de repente ir para a praia, ou fazer alguma coisa legal. Eu não sei se ela tinha parentes, provavelmente tinha, né, alguns parentes espalhados por aí, ou que não eram próximos. Ela podia visitar muita gente, comprar muita coisa, mas ela não sabia disso, infelizmente. Como essa história, eu queria trazer ela porque, fazendo uma comparação conosco o dia de hoje, às vezes, fisicamente ou nesse âmbito terreno, nós não tenhamos recebido alguma herança. De repente você não tem alguém que vai, após a morte, determinar que você receba, ou de repente algum amigo muito próximo e rico, de repente está pensando, ou já fez, você não sabe, um inventário, deixando alguma parte das suas riquezas para a sua vida, mas isso não é o que importa, não é o mais importante. O mais importante é uma herança que nos foi deixada, através de Cristo Jesus, que nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Esse papel, esse quadro, eu fiquei imaginando, e a gente pode considerar ele como sendo a Bíblia, a nossa Bíblia, esse livro que é poderoso, e nele contém todas as informações daquilo que precisamos, assim como essa senhora, para desfrutar de tudo aquilo que ela necessitava. A Bíblia, ela tem resposta de tudo, tem resposta para tudo, só que ao contrário do que essa senhora, que infelizmente ela não pôde desfrutar das coisas que ela tinha direito, porque ela não sabia ler. Muitas das vezes nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós não desfrutamos daquilo que temos simplesmente porque nós não lemos. Ainda que nós não soubéssemos ler a palavra de Deus, hoje em dia nós temos inúmeros recursos, audiobook, tem pessoas que podem ler para você. A gente vê a leitura da palavra de Deus na televisão, na internet, em todos os lugares. Você hoje tem aplicativos em que você simplesmente dá o play e começa a ouvir. Hoje você fala para o seu celular, abrir a Bíblia em Provérbios, abrir a Bíblia em 1 Coríntios, João, ou simplesmente abrir a Bíblia. Muitas vezes, por não conhecer a palavra de Deus, e ela estando debaixo dos braços, estando guardado dentro da nossa gaveta, ou na cabeceira da nossa cama,
ou muitas das vezes já está lá embaixo de vários livros, porque foi ficando. Me lembrei até de uma história, um irmão, ele tinha perdido os óculos, e não encontrava os óculos, já tinha revirado toda a casa, então ele começou a pedir ajuda para os irmãos, ora por mim, para que eu possa encontrar o meu óculos, eu não tenho condição de fazer um óculos novo, é muito caro, porque a lente assim, o meu grau é muito forte e tal. Ele fez a campanha, o pessoal estava orando, aí um dia, se eu não me engano, no último dia, geralmente são 7 semanas, foram fazer na casa dele o encerramento, e o pessoal estava ali reunido e falou assim, tem uma Bíblia para que nós possamos ler, né, a palavra de Deus? Então ele trouxe a Bíblia, e quando a Bíblia é aberta, o óculos estava dentro da Bíblia. Já fazia 6 meses que ele tinha perdido o óculos. Ou seja, quanto tempo tem que eu não leio a Bíblia? Quanto tempo tem que eu não busco ao Senhor? Quanto tempo tem que eu não dedico pelo menos 10 minutos em que eu vou puxar minha cadeira, em que eu vou sentar, eu vou abrir a palavra de Deus e vou fazer uma oração e falar, Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz falando comigo através da Tua palavra. Fala comigo. Eu dediquei esses 10 minutos ao Senhor, eu quero Te ouvir, porque muitas vezes a gente ora pedindo que o Senhor fale conosco, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, e a gente fala, o Senhor não fala comigo, o Senhor não fala comigo, Pai. E aqui existem inúmeros versículos, capítulos, falando conosco todos os dias. Simplesmente quando nós abrimos a Bíblia e lemos, é Deus falando conosco. Amém? Aleluia. Pedro, ele pôde experimentar o poder da palavra de Deus. Amém? Ele sabia dessa herança. Ele sabia daquilo que ele tinha, daquilo que através de Cristo Jesus ele podia fazer. E quando ele chega na frente de uma igreja, é chamada a Porta Formosa, havia um aleijado ali no chão, e ele está vindo, se eu não me engano, com João, se não me falha a memória. Então o mendigo diz, pede esmola, me dá algo de comer, me dê algumas moedas. E ele fala, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Jesus, levante-se e ande. Imediatamente ele se levanta, e a palavra de Deus diz que ele, com tanta alegria, ele começa a dar saltos e pular. Aleluia. Deus é maravilhoso. Levante suas mãos e aplaude o nome de Jesus, amém? Aleluia. Nós temos direito a tanta coisa, e muitas vezes nós nem sabemos, porque eu já falei, porque nós não lemos. Muitas vezes a gente escutei pregação em cima disso, quantas vezes eu, no meu devocional e mensagens, eu já vi, já conheço esse texto, mas Deus, ele começa a revelar aos poucos, gradativamente. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. É necessário que nós tenhamos um contato diário com a palavra de Deus. 1 Pedro 2, versículo 2, desejai afetuosamente, desejai intensamente, como meninos novamente nascidos, em algumas versões diz como recém-nascidos, como crianças, como bebês, que procuram o leite racional, o não falsificado. Em algumas versões diz o leite puro, o mais puro leite. Aleluia. Genuíno leite espiritual. Aleluia. Porque isso vai nos trazer salvação. Se eu não me engano, salvação, ela vem da palavra sozo. Eu já falei isso uma vez. Ele é usado quando aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e Jesus diz, quem me tocou? Ela fala, Senhor, sou eu. E ele fala, a sua fé te salvou. É a mesma palavra. A tua fé te sozo, a tua fé te libertou, a sua fé te salvou, a sua fé te preservou, a sua fé não permitiu que você fosse destruída. Sozo. Esse leite espiritual puro vai nos trazer a salvação, vai nos impedir de nós sermos destruídos, de nós perecermos. Aleluia. Glória a Deus. Nós passamos a vida sem desfrutar de muitas coisas, simplesmente porque não lemos a palavra de Deus. Diga para você mesmo, eu vou ler a Bíblia. Diga, eu vou ler a Bíblia. Aleluia. Coloque isso como propósito. Nós estamos entrando no mês de abril,
Coloque isso como meta. Se você não começou, geralmente vira o ano, todo mundo faz esse propósito. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Aí você baixa um aplicativo com toda a programação, ou você programa, são 3 capítulos por dia. Se eu ler 3 capítulos por dia, final do ano eu termino de ler a Bíblia completa. Faça isso, coloque como meta. Amém? Não vou perguntar quem vai fazer isso, porque eu sei que vocês vão fazer. Aleluia. Ter a palavra de Deus e não saber o que fazer, não saber como desfrutar do que ela nos ensina, é como um homem que tem uma escada na mão e precisa subir em algum lugar, mas ele não sabe usar aquilo que ele tem nas mãos. Eu já vi algumas charges, né? E tem uma imagem que eu vi uma vez, uma pessoa que estava dentro de um buraco e ele tinha uma escada lá no chão. Em algumas outras imagens mostra madeira, prego e martelo. E ele não ficava gritando, alguém me tira, alguém me socorre, alguém me tira daqui. Mas tinha ali madeira, tinha prego, tinha martelo para ele fazer uma escada e subir. E muitas vezes a gente perece, a gente sofre e passa por situações como essa senhora, doente, tendo médico à disposição, procurando emprego, tendo muito dinheiro no banco guardado que era dela. De repente passando calor com um ventilador velho ali, tendo um quarto com ar-condicionado lá de, 24.000 BTUs. De repente uma televisão de LED gigante para ela poder ter os seus momentos, né, de assistir pregação. Aleluia. É bom ter um carro bom? Sim. Ter uma casa boa, ter um emprego bom, um bom salário para eu poder sair no shopping, conhecer pessoas novas, pregar a palavra de Deus, tudo isso é muito bom, mas a salvação ela vem em primeiro lugar. Se a gente busca a palavra de Deus, por querer conhecer a Deus, não para descobrir aquilo de bênçãos, ou aquilo que 7 vezes mais Deus vai me fazer prosperar, não, mas simplesmente buscar a palavra de Deus, para ter uma intimidade com Deus, com o Pai. Eu estou lendo um devocional bem grande, acho que se eu não me engano 27 dias, e são várias páginas, e sobre adoração. Adoração, a gente conhece da língua grega, que é o venerar algo, se prostrar, beijar a mão de alguém que é considerado divino. No hebraico já é de uma palavra que significa serviço, porque a adoração, ela era, quem adorava eram os levitas, que cuidavam do templo. Eles eram o único designado para levar a arca do Senhor, para montar a tenda da congregação, para desmontar, para guardar, para cuidar dos utensílios, e isso é adoração. Quando a gente vai fazer o nosso momento de oferta e a gente escuta, agora vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E esse devocional, ele tem um panorama tão grande e amplo, em que eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, a adoração é muito grande, é muito amplo. A gente adora ao Senhor quando a gente abraça o nosso irmão, quando a gente consola o nosso irmão, quando a gente lava o banheiro da igreja. A gente adora ao Senhor quando a gente toca aqui, quando a gente canta, quando a gente dá glória a Deus, a gente adora ao Senhor. Diversas maneiras é possível adorar ao Senhor, mas o principal é que essa adoração venha de dentro do coração. Não adianta eu lavar o banheiro para eu mostrar para as pessoas que eu sou humilde, eu vou lavar o banheiro, porque eu vou ser o cara, né? Todo mundo vai me olhar e falar, nossa, ele lava o banheiro da igreja, é um serviço que não é qualquer um que faz, deveria ser, né? Todos têm o desejo de fazer uma escala. Não, deixa eu lavar o banheiro dessa vez. Ou muitas vezes a gente toca aqui, mas o coração não está adorando ao Senhor. A performance, a embalagem é bonita, mas o interior está estragado, o interior está podre, o interior está viciado. Aleluia, esse testamento que Ele nos deixou, ele está disponível para as nossas vidas. Aleluia. Só que existem 2 palavras que muitas vezes nos impede, ou impede as pessoas lá fora, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que não conhecem, que não andam perto da gente. Por isso que nós precisamos fazer amizade, por isso que nós precisamos andar com o intuito de levar a palavra de Deus. O meu pastor de jovens, ele sempre dizia assim, pregue, ele sempre dizia para os jovens, pregue, Adiel, pregue, e se preciso for, você fale. Oh Deus, como assim?
Como que eu vou pregar? Eu tenho que falar. Não, não precisa. Nós pregamos lá fora com as nossas atitudes. Não adianta eu falar aqui bonita, lindamente, ler vários versículos e eu passar daquela porta, eu tratar a minha esposa mal, ou eu comprar fiado e não pagar, ou eu começar a falar mal de algum irmão da igreja. Ignorância e falta de conhecimento. Diga para o seu irmão, diga ignorância. Diga para o irmão que está atrás de você, diga ignorância. E diga falta de conhecimento. Aleluia. Quem que é o seu pior inimigo? Ou quem é o nosso pior inimigo? Nós cristãos. Geralmente nós pensamos que é o diabo que já está derrotado. Mas o pior inimigo somos nós mesmos. Pelos nossos desejos errados, querendo buscar os prazeres terrenos. Ao invés de eu dedicar um tempo, uns 30 minutos, 10 minutos, vou falar 10 minutos para não ficar difícil. Às vezes nem 5 minutos. Eu senti uma dificuldade tão grande de orar, pastor. Eu ficava assim, como que eu vou orar na vigília? 1, 2, 3 horas, não tem tudo isso para orar, não. Como que eu vou fazer isso? Eu aprendi a orar com a Bíblia. Então, se você não sabe orar, abra a sua Bíblia, Salmo 51. Salmo 23, Salmo 27, ore a palavra de Deus, sente ali, dedique 10, 30 minutos ao Senhor e ore a palavra de Deus. O nosso maior inimigo é a ignorância e a falta de conhecimento. Fala assim, toda ignorância e falta de conhecimento, eu rejeito hoje da minha vida. Aleluia. Ignorância é o estado de quem não tem o conhecimento de cultura, por falta de estudo, por falta de experiência, por falta de prática. É um estado de quem não está a par da existência de algo ou de alguém. Mas nós conhecemos o nosso Pai, amém? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, através de Cristo Jesus. Cristo é a nossa base. É a rocha, Ele que nos sustenta. Nisso nós não somos ignorantes, mas existem tantas outras coisas que de repente nós ainda somos. E por muitas vezes, pela falta de humildade, a gente acha que já sabe tudo. Não, eu já sei a Bíblia de capa a capa. Eu já li a Bíblia 200 vezes, eu já sei tudo que a palavra de Deus diz, que eu sou um crente aplicado, eu sou fiel. Eu jejuo toda semana, mas a humildade nos leva a querer nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Eu não vou me contentar com aquilo que eu já sei, mas eu preciso de mais. Que esse possa ser o meu desejo, que esse possa ser o seu desejo. Buscar da palavra de Deus, buscar querer conhecer mais da palavra de Deus, mais aquilo que a palavra de Deus, que é o próprio Deus, está nos ensinando. Aleluia. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Muitas das vezes a gente vai no médico, está doente, está passando mal, tantas coisas, faz diversos exames e descobre que é algo que você está comendo, que não faz mal, comendo muita gordura, está comendo muito açúcar, está comendo coisa, tomando muito refrigerante, 2 litros de coca por dia. Provérbios 1, capítulo 7, Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E às vezes a gente não pergunta para os nossos pastores, não tem dúvidas porque não lemos. O professor, ele sabe quando o aluno está estudando, quando ele vem fazer pergunta. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos mostrar para os nossos pastores que nós estamos estudando a Bíblia, amém? Aleluia. A vitória de Jesus, ela é uma realidade que nós precisamos tomar posse e assumir tudo aquilo que foi comprado por Ele, através de seu sangue. Nós temos direito. Satanás, ele já foi derrotado, ele não tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Muitas das vezes, uma doença que a gente enfrenta é, como eu falei, por uma alimentação má executada, por uma má alimentação, porque eu só como besteira, só como coisa engordurada, não gosto de tomate, não gosto de couve, não gosto de salada nenhuma, não tomo suco natural, não tomo nem água, é só coca. Acorda de manhã, já vai para o café, na hora do almoço toma coca, na parte da tarde já toma mais coca ou suco, à noite de novo na coca. Quando você vai lembrar que não tomou água, já passou 3 dias, 3 dias mergulhado na coca. Depois, pastor, ora por mim, mas toma água só em casa. Chegar aqui, toma água rapidão e fica sentado, não fica toda hora tomando água. Josué 1, Deuteronômio 34, versículo 9. Olha só, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. A minha versão diz assim, Josué, filho de Num, ele foi cheio do espírito de sabedoria. Aleluia.
Eu acho interessante esse versículo, essa primeira parte, porque é o seguinte, Moisés, ele já estava de idade avançada, já estava chegando o momento de ele partir, então ele começa a fazer tudo aquilo que Deus pede para que ele faça, e uma das coisas é que ele abençoasse Josué, então ele impõe as mãos sobre Josué, e naquele momento ele foi cheio do espírito de sabedoria, ele foi cheio do espírito de sabedoria. Aleluia. Sabedoria, eu já falei aqui uma vez, mas é diferente de inteligência. Inteligência a gente aprende com os próprios erros. Amém? Sabedoria a gente aprende com o erro de terceiros. Então, se eu vi o meu pai errar em algo, se eu vi o meu irmão errar em algo, e eu aprender com aquilo, sem precisar passar por aquilo para poder aprender, isso é sabedoria. Então, a palavra de Deus está cheio de pessoas que erraram, que receberam uma informação de Deus, desobedeceram, erraram, caíram, depois aprenderam, se colocaram de pé, prosperaram, cresceram. A gente pode aprender com todos esses erros. A gente pode aprender sem errar, isso é sabedoria. Josué foi cheio do espírito de sabedoria. Se eu não me engano, Tiago fala, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Ele é bondoso, ele é generoso e ele quer te dar, porque ele tem muito mais do que nós pedimos, do que nós precisamos, do que nós imaginamos. Mas lá em Josué, Deuteronômio, depois vem o livro de Josué, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Depois que ele já recebeu o Espírito, ele foi cheio, Deus pega e diz para ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, mas ele já tinha recebido o espírito de sabedoria. E muitas das vezes, pelo menos eu tinha pensado dessa forma, bom, Salomão, ele acordou sábio e ele foi fazer tudo o que ele tinha que fazer. Mas a gente esquece que existem processos. E Deus, ele nos dá promessas, ele diz coisas que vão acontecer na sua vida, mas nós precisamos caminhar e subir degrau por degrau, até chegarmos aonde ele disse que chegaríamos. Entendendo isso, nós podemos entender que a gente precisa meditar constantemente na palavra de Deus, e buscar, não apartar da nossa boca o livro dessa lei. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Salmo 1, versículo 1 até o 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Antes, ele tem o prazer na lei do Senhor, ele tem o prazer na tua palavra, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Versículo 3, o resultado disso, pois essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, na estação correta, e cujas folhas não caem, não murcham, não secam. Tudo o que ele faz prospera. Aleluia. Tudo o que? Tudo. Tudo o que? Tudo. Tudo é tudo. Diga isso para o seu irmão, tudo é tudo. Existem duas realidades que nós precisamos ter ela bem clara na nossa mente. Uma realidade é a física, que nós vemos um ao outro, e a outra realidade é uma realidade espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, o nosso espírito ele é vivificado, a gente recebe vida, e a partir daí a gente precisa pegar os nossos relatórios, não mais pelo nosso corpo físico, mas pelo Espírito. Por quê? A nossa realidade física, ela nos trai 100% das vezes. Eu fico imaginando quando o profeta ele está... E Deus fala assim, ó, tem uma viúva que vai te sustentar, tá bom? Vai lá que eu já falei com ela. Quando o profeta chega, a viúva tá lá pegando uns gravetos para fazer o último bolo, jogar a última farinha dentro da panela, fazer... E o profeta olha para aquilo, eu me imagino sendo profeta. E o mais engraçado é que eu penso no teste e na fé que essa senhora teve, porque Deus simplesmente fala para você assim, ó, eu vou mandar uma pessoa para você cuidar, para você sustentar, alimentar ela aí, tá bom? Eu tô orando porque eu não tenho arroz, eu tenho só o do almoço agora e depois acabou. Esse aqui não dá nem de vender para comprar a janta.
vem o profeta e fala assim: me faz um pedaço de bolo para mim primeiro. Deus já tinha falado com ela, ela já tinha ouvido a voz de Deus, e ela precisava pôr em ação a fé que ela tinha, porque a fé, ela só vai se materializar de fato quando eu provar que eu tenho fé. Não adianta eu falar que eu tenho fé em Deus, mas quando Ele fala, ó, vai nessa direção, mas Senhor, essa direção não, olha aqui, está bem bom. E a gente quer convencer a Deus, olha aqui, árvore, grama, rios, está melhor por aqui, Senhor, vai por aqui. Mas Deus, porque nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, nós estamos ouvindo com os nossos ouvidos físicos, e muitas das vezes a nossa língua fala o contrário do que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós declaramos coisas erradas, palavras torpes, palavras negativas, quando nós conhecemos a palavra, ou deveríamos conhecer a palavra de Deus, que nos diz tudo aquilo que precisamos fazer, e falar, e crer, e agir, tomar atitudes. E a gente começa a fazer diferente daquilo que Deus nos pede, que Deus nos mostra através da sua palavra. Aleluia. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Olha, medita essas coisas, gaste tempo, perca tempo, ou melhor dizendo, invista tempo nessas coisas, invista tempo nelas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Engraçado, eu leio a palavra de Deus, eu começo a me encher da palavra de Deus, de tudo que a palavra de Deus tem para a minha vida, de promessas que eu começo a entender, de coisas que eu começo a tomar posse, e todos aqueles que estão à minha volta começam a receber, porque estão comigo, estão perto de mim. Aleluia. Versículo 16 diz, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, de novo, te salvará quem? Tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que nós temos falado? Muitas vezes a gente está no trabalho, aí o meu colega vem e fala assim, tá difícil, hein? Essa recessão aí, o mercado deu uma baixa bem legal agora, está tudo parado, não vende. Aí eu que conheço a palavra de Deus, é verdade. E pelo que eu ouvi aí vai piorar. Ixi, vai ficar, isso aqui é só o começo. Daqui para frente, hein, é só coisa ruim, é só calamidade. Muitas vezes a gente concorda, é verdade, lá em casa já não sei o que eu vou fazer não. Te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que nós possamos dizer palavras de vida. A Bíblia são palavras de vida. Que nós possamos dizer palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de salvação, palavras de reconciliação, palavras de perdão, de arrependimento. Aleluia, glória a ti. 2 Reis 6, versículo 15. Diz assim, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado toda a cidade com cavalo, carro. E então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Que faremos? Ele estava com o profeta e ele sai cedo. Quando ele abre a porta, ele vê toda a cidade cercada. Meu senhor, o que faremos? Estamos perdidos, e agora? E o profeta, depois de alguns versículos, ele vai dizer assim, Senhor, abra os olhos do meu servo, abra os olhos do moço, para que ele enxergue aquilo que nós estamos vendo. Aleluia. Aquilo que agora ele não está enxergando, mas eu creio que ele vai enxergar. Você é um instrumento de vida para pessoas que não estão enxergando aquilo que você enxerga. Aquilo que Deus mostrou para você, para trazer palavras de vida, para trazer palavras de consolo, palavras de vitória. Vitória sempre temos, mas antes precisa ter uma lutinha, né? Quanto maior a luta, maior a vitória. Então se você está passando por uma luta, uma dificuldade, não fica triste, não, fica alegre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Ora ao Senhor, fala, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor vê e eu não enxergo. Jesus, ele já levou na cruz todos os nossos pecados. Ele levou na cruz as nossas enfermidades. Amém? Diga amém. Ele levou na cruz os meus pecados. Diga isso. Diga isso. Ele levou na cruz os meus pecados, as minhas enfermidades. Então na nossa vida espiritual, ao contrário do que nós hoje estamos aqui,
No mundo espiritual nós já estamos vestidos com vestes brancas, de linho puro, vestes espirituais, aleluia, lavados pelo sangue do Cordeiro. Na nossa realidade espiritual, nós não somos derrotados, nós já vencemos, aleluia. Eu não sou derrotado, eu não sou inútil, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, eu sou cuidado por Deus, e Ele me dá tudo aquilo que preciso e até o que eu não preciso. Eu não sei como que é na sua casa, se de repente você ainda não tem ar-condicionado, ou o ventilador estragou, ou essa semana o ar-condicionado ainda está estragado, né? Está chovendo, graças a Deus, nós devemos agradecer, obrigado Senhor pela chuva. E às vezes a gente vai sair, eu de moto, na hora que eu ia sair hoje à tarde, falei, oh glória, aleluia Senhor, obrigado Pai. Se está chovendo é porque precisa chover, amém? Aleluia. Mas na nossa casa lá no céu está tudo preparado. Lá eu não preciso me preocupar com conta de energia, com conta de água, com alimento, porque o banquete já está servido para que nós possamos nos alimentar, aleluia. Muitas das vezes eu me encontro em situações, eu sou autônomo e eu me encontro em situações, eu fico, meu Deus do céu, eu sei que várias vezes e sempre o Senhor tem me suprido, é normal, é natural, eu já estou acostumado com isso, mas dá um medinho. E muitas das vezes a gente vai orar e Deus não vai responder. Ele não vai dizer nem não às vezes. Porque nós precisamos exercitar a nossa paciência em esperar e crer e confiar em Deus. De repente a minha conta está zerada, a minha não está, mas de repente a sua conta está zerada ou até negativa. Mas nós cremos num Deus que pode suprir todas as coisas, amém? Não sei se você tem alguma conta para pagar, se você tem um débito e você não sabe o que fazer, não se preocupe com isso, não se preocupe terrenamente, durma tranquilo, entregue ao Senhor, fala, Senhor, abre as portas, eu preciso trabalhar para pagar essas contas, ou Senhor, me dê sabedoria para que eu possa gerir bem aquilo que eu ganho, para que eu não possa gastar mais do que eu recebo, porque eu preciso ser sábio para poder administrar os 90%, porque a gente entrega do nosso dízimo 10%, mas não é fiel nos 90%, não adianta eu ser fiel a Deus nos 10%, mas no 90% eu não sou fiel, eu não gasto com coisas que vai me trazer edificação, eu não invisto na minha saúde, eu não invisto em pessoas, eu não abençoo pessoas, acabo desonrando ao Senhor com 90%. Eu sou fiel no 10, mas nos 90 eu sou 100% infiel. Então que nós possamos entender essa noite que nós precisamos meditar, mergulhar na palavra de Deus, que é o nosso atestado de herança, cujo item principal é a nossa salvação. Nós não possamos nos preocupar em comprar carro, casas. Eu não sei o que você tem o desejo, um sonho que você tem. Salmo 37 vai dizer sobre isso. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sim, mas se preocupe com a sua salvação. Se preocupe em ser uma boa pessoa, em levar a palavra de Deus e não sujar o nome do Senhor, e não ser vergonha para o nome do Senhor. Antes de sair de casa, faça essa oração. Eu já fiz, fala, Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome, que eu possa ser de fato luz, que eu possa ser de fato sal da terra, que eu possa levar tempero aonde eu estiver. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus. Na nossa realidade terrena, muitas vezes o que é grande é importante. Um carro grande, uma casa grande, um terreno grande. Mas na realidade espiritual, o que está dentro de nós é o que importa, que é maior do que tudo. O Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos orienta naquilo que precisamos fazer. Aleluia. Para encerrar, eu queria ler primeiro Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiseres. Ele não fala se eu quiser, ele fala se você quiser. Se você quiser e ouvir, comereis o melhor dessa terra. Primeiro nós precisamos querer, e eu já convido a igreja a se colocar sobre os pés. Mas antes de comer o melhor dessa terra, eu preciso antes ouvir o que Ele me diz. Você que tem o desejo de conhecer mais profundamente ao Senhor, você que quer mergulhar mais intensamente na leitura e meditação da palavra de Deus, em desfrutar dessa herança que Ele tem nos deixado, eu convido você a vir aqui à frente.
para que nós possamos orar. Aleluia. E o Senhor tem derramado, e Ele tem muito mais para derramar, mas nós precisamos antes obedecer e viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Você pode vir à frente. Pastor Valdair vai estar orando. Amém, pastor? Aplauda o nome de Jesus. A paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor. Eu estava observando.